A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje, a partir de hoje, vamos falar da história de Sansão, que tem algo para nos ensinar. Tem várias coisas nessa história para nos ensinar. Ontem terminamos a história de Esther. Hoje iniciamos na de Sansão. Amém? Vamos começar com o capítulo 13, né? Que é a história de Sansão. E o tema é Deus encoraja. Porque Deus encorajou a seus pais naquela nova situação que ela ia ser mãe. E Deus encoraja a mim e a você em qualquer situação que esteja passando, que está precisando de um milagre, ou que está vivenciando uma situação difícil. Através dessa palavra, Deus encoraja a mim e a você. Amém? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Veja que o bom é ser fiel. Porque por 40 anos o Senhor entregou eles aos filisteus. Por quê? Pecando, desobediência, né? Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E o que afasta o homem de Deus, como diz a Bíblia, o pecado. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. Veja que Manoá e sua mulher eles não tinham filho. Por quê? Porque ela era estéril. Se você é estéril, não tem filho, Deus faz milagre. Continua adorando e crê. A última palavra não é do médico, é o do Senhor. Se tem promessa, vai se cumprir. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que agora é estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Veja que o anjo do Senhor deixou claro que ela era estéril, mas porém ela ia ter um filho. Então o médico pode dizer que você está estéril, mas Deus muda o quadro, só Ele querer. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Veja que ela ia engravidar, mas ela não poderia se contaminar com essas coisas. Isso me diz que eu e você, que é serva de Deus, tem que vigiar. Não pode se contaminar, né? Fazer igual Daniel, não querer comer das iguarias do rei. Porque tem pessoas que Deus chama para uma grande obra. É para você se santificar. Já pensou você pregando e até com álcool na boca? Você pregando em casa com palavrões? Você pregando e mentindo, caluniando? Isso também faz parte de algo que desagrada a Deus. Veja que ela aqui ia engravidar, mas ela ia ter dentro da barriga dela alguém que tinha um chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus, sua instrumentalidade, vigie, porque aqui deixou claro que nem podia beber bebidas fortes, vinho, e nem comer coisas imundas. Se afaste do que é imundo, se afaste do que é pecado. A Bíblia diz que quem for santo se santifique mais, quem for sujo se suje mais. Você está trabalhando na obra do Senhor, se limpe mais, tenha seriedade com o Senhor. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Ele comerás a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Veja, ele ia livrar os seus servos das mãos dos filisteus. Mas, antes de nascer, o Senhor já estava dando ordens, o que ele não poderia se contaminar. Imagina quem está na obra, fazendo a obra. Não se pode fazer de relaxadamente. Não se joga fogo estranho no altar do Senhor, como disse Elias. A gente tem que se santificar, tem que vigiar, porque estamos ali um chamado de Deus, e ele nem tinha nascido ainda. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: O homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, além de terrível, belíssima, uma coisa linda, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás, terás um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte.
desde o ventre até o dia da morte, tinha que andar com santidade. Que a gente guarde isso na nossa vida. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O que eu acho interessante é que o pai orou novamente, porque ele viu a necessidade de entender com clareza, para que ensinasse novamente. É como a gente está fazendo uma prova e tem que ter cuidado para não errar. A coisa é muito séria servir a Deus. Aquele que tem chamado de Deus, vigie. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. Quando ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia a seu marido. E disse: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Ela foi chamar o esposo. Porque as coisas de Deus é com seriedade. As coisas de Deus não é com mentira, é com verdade. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem. E disse: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Sou eu. Então disse Manoá: Cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Olha que coisa séria, olha a preocupação de criar um menino que tinha um chamado de Deus. Eu tenho um chamado da palavra, você que tem um chamado da palavra, a gente que ensina na igreja, a jovem, a adulto, o pastor, o líder, o obreiro, o ungido, o diácono, o presbítero, tem um chamado. Esse menino nem tinha nascido ainda. E Deus já tinha enviado um anjo para dizer como ele deveria se proceder na terra. Que a gente entenda isso como um alerta e uma orientação do Senhor para nossas vidas. Disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser à mulher, guardará, e ela guarda. E de tudo quanto procede da videira, não comerás nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda. Comerás tudo quanto lhe tenho ordenado, guardarás. Guardarás os mandamentos, conselho, e disse: Não coma comida imunda. Comida imunda, irmão, é o pecado, é aquilo que desagrada a Deus. Vamos também lutar para dar o nosso melhor na casa de Deus, mas no nosso dia a dia. Porque ninguém pode ver eu e você, nem o pastor, mas Deus está vendo. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Você tem um chamado como tinha esse menino. Vamos lutar para dar o nosso melhor ao Senhor. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te prepare um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenha, não comerei de teu pão, e te fizeres holocausto e ofereceres ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Às vezes sabia que o anjo do Senhor está perto de mim e de você, usa alguém e está ali e a gente não sabe. Temos que ter cuidado com o que falamos, como andamos, porque o anjo do Senhor não mudou, não. O Deus que falou aqui com esses pais, fala também comigo e com você. Veja que ele não poderia comer ali. Ele era santo. Deus não se age com Deus de qualquer jeito, não, irmãos. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprires a tua palavra, te honraremos? Eu acho que ele estava ali fazendo um teste, né? Para ver o que ele diria. O anjo do Senhor lhe disse: Por que pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz é quem? O grande Deus. Aleluia. Então, Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. Permaneceu o anjo maravilhosamente, observando Manoá e a sua mulher. Quando eu ofereço algo a Deus e você, quando a gente dá uma cultiação de graça, quando a gente cumpre um propósito, um voto, Deus está nos observando. Isso é muito sério. Vamos fazer e cumprir, com amor, com lealdade, com dignidade, do jeito que a gente prometeu. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, porque, vendo Manoá, sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. Eles viram a grandeza de Deus. Aquele anjo subiu naquele holocausto, recebeu aquela adoração.
Eles entenderam que estava diante do grande. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. Ele sumiu. Pensa que honra falar com o anjo do Senhor. Se incline. Tenha compaixão da sua alma, eu da minha, para a gente dar o nosso melhor. Porque Deus está vendo quando a gente cumpre um voto que prometeu. Porque quem não cumpre é fazer voto de tolo. Está assim na Bíblia. E disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Ele teve medo, né? Porque Moisés pediu para ver a face do Senhor e o Senhor botou ele numa pena e ainda botou a mão. Porque se ele visse o Senhor, ele morreria. Porque a grandeza e a glória de Deus mata qualquer um. Mas veja aqui como foi. Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria dar nossas mãos holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Uma mulher sábia, né? Deus escolhe pessoas sábias, pessoas com intimidade, para chamar para uma grande obra. E aquele filho que ela ia carregar no ventre, ali era um grande chamado de Deus. Então, ele sabia a quem estava entregando a responsabilidade do filho. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou. O Senhor sempre abençoa a mim e a você. Cabe a gente agradecer e fazer a nossa parte com santidade e dignidade. Para terminar hoje o 25, e o Espírito do Senhor começou a iniciá-lo de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Astaol. O menino foi crescendo e Deus já foi trabalhando através dele. Veja que ele disse que ele ia ter um filho e ela teve. Porque lá em Jeremias 1,12 ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. O que significa o nome Sansão? A definição é o sol, tem que brilhar. Sansão era o sol de Jesus na terra, de Deus na terra. Sansão tinha que brilhar. Eu e você que tem um chamado, temos que brilhar. Brilhar que eu falo não é querer aparecer. Brilhar é se santificar. Brilhar é honrar o nome do Senhor. Brilhar é fazer como Ele manda. Brilhar é estar na posição que Ele quer. Brilhar é obedecer. Porque lembre-se que Ele deu ordem, o anjo do Senhor, aos pais, que Ele não podia comer comida contaminada. Ele não podia beber vinhos, bebidas fortes, porque era um escolhido. Quem é escolhido tem que vigiar. Quem é escolhido não anda de qualquer jeito. Quem é escolhido não fala o que vem à boca. Quem é escolhido não anda com pessoas errantes. Não somos melhores do que ninguém, mas temos um compromisso com o Senhor. Lembre-se do tema, Deus encoraja. Deus encorajou os pais de Sansão e deu o filho. Amanhã continuaremos. A paz do Senhor.